Então tá, doutores, como estão? Vamos começar o nosso curso, a iniciação à advocacia tributária. Talvez não seja novidade para vocês, mas começaremos falando sobre as ações tributárias. Digo que talvez não seja novidade, porque a teoria a gente conhece. Dizer as ações que se aplicam ao direito tributário, eu acredito que todos saibam. A questão toda é conciliar com a prática, com o que de fato a gente tem que fazer, com a situação que o cliente vai nos trazer. Eu vou começar falando sobre a ação, talvez mais comum e simples, chamada ação declaratória. Bom, primeiro de tudo vamos começar corrigindo o nome, Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária. Sim, tem que aparecer todo o nome bem bonito na peça, isso vão estar naqueles modelinhos que eu vou disponibilizar para vocês. Como o próprio nome diz, é para declarar. Essa ação tem efeitos futuros. Eu quero que seja declarado que não há relação tributária entre o autor e o réu. Réu sempre um ente político, Então, o autor, pessoa física ou pessoa jurídica, está sendo tributado pelo réu e quer que a justiça declare que não há relação jurídica tributária neste fato. Tá bem, vamos a um fato. Vamos lá. Pois então, eis que chega um cliente no meu escritório me colocando a seguinte situação. Doutora, eu moro em Porto Alegre, tá? Porto Alegre não tem zona rural, bem? Teve já antigamente, mas hoje foi declarado que a cidade de Porto Alegre ela tem apenas zonas urbanas. Porém, existem regiões na cidade que são mais afastadas. E essas regiões acabam tendo cultivo de animais, aquela questão toda muito voltada à agricultura. E agricultura basicamente, onde tem plantações, lidam com bichos, enfim. O cliente, então, estava sendo notificado pela Prefeitura de Porto Alegre a pagar o IPTU dos anos anteriores, Tava lá 2012, 13, 14, 15 e isso resultava num valor bem expressivo. Contudo, o cliente disse o seguinte: doutora, a zona que eu moro é rural. Por que eu tenho que pagar IPTU? Porque o IPTU, ele é o Imposto Predial e Territorial Urbano e o ITR é o Imposto de Terras Rurais. O IPTU a gente paga para o município, o ITR a gente paga para a União. E além disso, tem uma diferença muito grande entre os dois, que é o valor, É muito mais barato pagar ITR do que pagar IPTU. Analisando todo o caso, então se vai estudar a situação, o que nós temos no direito material em relação a essa situação? Nós temos que, para que incida IPTU, essa zona tem que ser urbana. O que é uma zona urbana? O que é considerado urbano? Tá lá no CTN, tá? Se não me engano é o artigo 32. Ele diz o quê? Que tem que ter ao menos duas das características que o artigo lista.
que seria iluminação pública, ter uma escola, pelo menos de ensino fundamental por perto, toda a questão da rede de esgoto. Foi então que se verificou que nesta zona aonde o cliente residia e tinha sua atividade, cuja atividade era ligado à agricultura, nesta zona não estavam presentes esses requisitos. Ela era de fato e tinha inclusive laudos e documentos, porque a gente tem que fazer a instrução probatória, né? Então tínhamos laudos e documentos mostrando que aquela zona era rural e que em anos anteriores era cobrado o ITR. Bom, essa é a história. E aí? O cliente chegou contando isso. A gente foi lá, estudou, olhou a jurisprudência, abriu o código, olhou todo o direito material e agora a gente faz o quê? Aí entra o nosso conhecimento sobre as peças tributárias, né? Quais são as ações que a gente pode estar aplicando. Eu falei então que a ação declaratória tem efeitos futuros. É uma ação da qual vai se declarar e a partir daquela decisão, então, vão surtir os efeitos para o futuro, nunca para o passado, ok? Se o cliente está sendo tributado pelo IPTU, mas ele entende que ele deve ser tributado pela União com o ITR, a gente quer o quê? Declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre o cliente e o município de Porto Alegre. Então, esse é o primeiro pedido que a gente tem que ter atenção em fazer. Vamos parar e pensar, opa, cara chegou aqui com um monte de notificação de lançamentos que foram feitos pela Prefeitura de Porto Alegre, né, lá pelo Fisco Municipal. E a gente não quer mais que ele pague o IPTU. É nisso que a gente vai lutar. Que esse IPTU, assim como a gente não quer que ele pague esses lançamentos, nós também não queremos que sigam sendo feitos os próximos lançamentos. Então, claro, é importante, a gente já vai falar sobre isso, sobre anular a questão toda do passado, para que o cliente não siga onerado e não tenha que pagar por aquele custo, né, por aquele valor expressivo do tributo, mas também futuramente que ele não receba mais nenhuma cartinha da prefeitura cobrando o IPTU. Gente, então assim, a ação declaratória, né, que ela tem os efeitos futuros, ela comporta aquele pedido de tutela de urgência. Como que a gente faz, então, né, para não ter que esperar tudo acontecer, sentença, recurso, enfim, que pode levar anos, eternidade, como a gente sabe. Nós tendo provas, né, contundentes, por isso a importância de se fazer um laudo se o cliente não tiver pedir, verificar as provas que a gente tem sobre a situação. Então, se o cliente já tem o laudo, ótimo, a gente já junta, senão vamos providenciar um. Então, bem importante. Então, a gente já tem provas de que não se aplica, que não há fato gerador do IPTU neste caso. Então, podemos fazer um pedido de tutela de urgência, lá o artigo 300 do CPC, e provar, né, que aquilo realmente, que essa situação é urgente e a partir daquele momento deve ser suspenso toda e qualquer cobrança, todo e qualquer lançamento. Tá bem? Nesse caso, o que acontece? Esse caso que eu contei para vocês, além da gente precisar do efeito futuro, a gente precisa do efeito pretérito, ok? Bem,
Se nós precisamos do efeito pretérito, a gente tem que fazer a ação anulatória. Anulatória para nós, né? Lá na ação bonitinha é a ação anulatória de lançamento tributário, né? Pode ser anulatória de tributo, enfim. Sempre para se pedir a anulação tem que ter ocorrido lançamento. Então, o cliente tem IPTU dos anos de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, bem? E eu ajuizei a ação em 2017. Bem, eu tenho que pedir para anular aquilo que já ocorreu o lançamento, ok? Acredito que aqui também, em 2017, até a metade, não sei, digamos que a gente ajuizou em julho de 2017, nós vamos pedir, então, que a partir dali seja declarada a inexistência da relação jurídico-tributária e do que já ocorreu o lançamento seja anulado. A partir do momento em que a gente tem do judiciário a anulação do que foi lançado e a declaração da inexistência da relação entre o autor e o réu, a gente tem solucionado o problema do cliente. Então vejam bem, isso é um exemplo que eu dei, né, entre muitos outros que eu vou falar também, né, e que vocês vão ter na advocacia no dia a dia de vocês. Sempre se atentem a isso. Teve lançamento e eu quero anular esse lançamento, ação anulatória, efeitos pretéritos. É para declarar que não há nenhuma relação entre as partes. Declaratória. Ah, mas aí tem um detalhe, né? Vamos mudar só um pouquinho essa situação real aqui que eu trouxe para vocês. Digamos que o cliente já pagou. Tá tudo pago. Se o tributo já foi pago, não se ajuiza ação anulatória. A gente pede para anular o lançamento tributário. Aquilo que está lançado, aquilo que está sendo exigido que seja pago, ok? Se já ocorreu o pagamento e esse pagamento, então, foi feito de forma indevida, porque na nossa ação foi declarada a inexistência da relação entre as partes, ou seja, essa relação nunca existiu, portanto, o que foi pago de forma irregular, aí a gente tem uma outra ação que é a que nós mais gostamos, né? Chamada repetição de indébito. Que eu vou falar mais, né, adiante, só vou fazer essa pequena introdução aqui para que a gente tenha o exemplo de forma bem completa. Se houve o pagamento, eu peço para repetir o indébito. Por que falo que é o que a gente mais gosta, né? A gente pode cobrar, então, uma porcentagem sobre o que o cliente vai receber de volta, né? A gente consegue argumentar melhor para receber mais honorários, né? Porque é uma ação que vai ter êxito no final, vai ter um ganho no final, né? Bom, aqui eu trouxe uma situação muito clara, né, na qual a gente precisa aqui estar litigando sobre IPTU e ITR. Numa ação desse tipo, a gente precisa esclarecer muito bem o que é o fato gerador do IPTU, o que é o fato gerador do ITR, por que está acontecendo um fato gerador e não o outro, né? Nesse caso, me parece que é muito claro que a prova vai estar através de laudos. Um perito vai ter que ir avaliar o local,
né? E apenas através de uma prova técnica o juiz vai conseguir decidir esse caso. Entendo que não é caso para testemunha, né? Enfim, precisamos simplesmente de um laudo, algo mais técnico, para poder resolver essa situação. Mas existem outras. Vamos ver algo que está ocorrendo bastante, né? Vai ter ainda mais e mais situações, tá? Vamos falar mais um pouquinho da ação declaratória. Bom, chega um cliente no escritório dizendo assim: doutora, eu acho que eu tô pagando muito tributo. O que tu acha? Aí, como ele tem uma empresa, eu digo assim: pede pro teu contador enviar para mim, assim, por e-mail, as folhas de pagamento. Quando vocês trabalharem com empresas, lembrem-se da folha de pagamento, porque ela é completamente onerada. Tudo incide sobre a folha de salários, a folha de pagamento. Aí então vocês vão observar que esse cliente está há anos e anos pagando INSS. INSS é a contribuição previdenciária. Ele está pagando sobre o aviso prévio indenizado. Aí vocês olham, opa! O senhor está pagando INSS sobre aviso prévio indenizado? Como nós temos, claro, a parte de direito material, lá na pós-graduação, enfim, a especialização em tributário ou estudo que a gente tem em direito tributário, nós já temos conhecimento de que não, quando trata-se de uma verba de caráter indenizatório, né, não vai incidir contribuição previdenciária, ou seja, INSS. Isso já foi determinado pelo STJ, também tem uma instrução normativa da Receita, né, a Receita Federal falando sobre isso, de que não incide. Mas no caso aqui, o nosso cliente, ele está há 5 anos pagando o aviso prévio indenizado. Então, ele vai lá, demite o funcionário. E agora, então, que passou por um momento de pandemia, ele fez muitas demissões, né, e teve que pagar o aviso prévio indenizado para todos esses funcionários. E aí, o contador foi lá, né, emitiu todas as guias direitinho e emitiu, né, colocou lá a contribuição previdenciária sobre o aviso prévio indenizado. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos lá aplicar então as nossas ações tributárias. Precisamos declarar que não tem relação jurídico-tributária entre o autor, entre a empresa e a União Federal, né? A União Federal, no caso, é quem é legítimo para figurar no polo passivo. Então, tem que ser declarada a inexistência de relação entre as partes e também temos que pedir a devolução de todo esse valor pago. E mais uma vez, a gente vai fazer cumulado com a repetição de indébito, porque houve um pagamento feito de forma irregular. Dei aqui 2 exemplos vivenciados por mim na prática, né,
entre outros também que acabam ocorrendo, sobre como a gente deve usar então a ação declaratória e a ação anulatória, e também falamos um pouquinho aqui da repetição de indébito. Detalhes muito importante mesmo, tá? Eu sempre faço para os meus clientes e acho adequado também, tá? Que vocês façam para os clientes de vocês esse tipo de ação, porque isso são ações ordinárias. Façam esse tipo de ação quando, em 2 casos, se tem certeza do direito. Aqui, no caso, não resta dúvidas, porque o STJ já decidiu, então nós temos certeza do direito. Ou quando há uma possibilidade muito grande, né, como no caso ali IPTU, ITR, existe uma chance muito grande e é o único caminho que nós temos. Se não for ajuizada uma ação declaratória, nós não teremos como resolver aquela situação. Então, nesses 2 casos, quando não temos opção, quando temos certeza, a gente deve estar ajuizando. Por que eu estou colocando isso? Porque lá no final tem algo que nós gostamos muito de receber, mas que o cliente não gosta de pagar, que se chama sucumbência. Né? Se nós ajuizar uma ação declaratória por uma tese, algo que ainda vai ser analisado, enfim, corremos o risco lá no final de perder e ter que exigir do cliente o pagamento de uma sucumbência, enfim, para a União, o Estado, o município. Aí vocês vão me dizer, tá, mas o que eu faço então? Vamos seguir. Como eu disse, temos certeza, ação declaratória com repetição de indébito para a gente, daí nós receber a sucumbência ao final. Não tem outro caminho, tenho provas, é um direito que está muito visível, como o caso do IPTU e do ITR, nós vamos ajuizar uma ação declaratória acumulada com uma ação anulatória ou declaratória acumulada com uma repetição de indébito, ok? Para resolver o problema do cliente, sempre deixando muito claro que caso perca, tem esse risco da sucumbência. Tá bem. E qual é a outra solução? Então, como eu estava falando, se nós temos dúvida sobre a situação, né? Estamos discutindo alguma tese, né, que foi suscitada, enfim, por algum contribuinte, ou nós mesmos criamos a tese. O que se deve fazer para que a gente evite a sucumbência e mesmo assim possa estar ganhando a ação? É o famoso mandado de segurança. Lembrando que mandado de segurança trata-se de um remédio constitucional e não é aplicado apenas para o direito tributário. O mandado de segurança é uma ação que se pode aplicar em qualquer área, desde que haja a violação a um direito líquido e certo. O mandado de segurança, ele tem requisitos e devem ser estritamente observados. Além da gente contar lá os fatos, precisamos demonstrar aonde está ocorrendo essa violação ao direito líquido e certo. Precisamos realmente, de forma cabal, estar mostrando isso. Muito, muito, muito importante. Mandado de segurança não comporta criação de provas, instrução processual. Para se ajuizar um mandado de segurança, a prova tem que ser
constituída. Se eu precisar, como no caso do IPTU e do ITR, que eu preciso produzir prova, preciso nomear um técnico para que ele faça um laudo no meu processo, preciso fazer um laudo contábil para comprovar que está errado o valor que está sendo cobrado, enfim, preciso de instrução probatória, não pode ser ajuizado o mandado de segurança. Mas quando eu quero demonstrar apenas que está ocorrendo, sim, a violação a um direito líquido e certo, e aí, no caso do INSS, ali, sobre o aviso prévio indenizado, cabe o mandado de segurança. Por quê? Porque eu vou mostrar que o direito líquido e certo do contribuinte de não ser tributado, então não pode ocorrer a tributação do INSS, né, da contribuição previdenciária sobre o aviso prévio indenizado. Eu vou então mostrar que houve uma decisão do STJ, vou mostrar que através da juntada lá das folhas de pagamento, eu vou mostrar que isso está ocorrendo sim, então o contribuinte está tendo, o meu cliente tem um direito líquido e certo que está sendo violado, e aí então eu posso apresentar um mandado de segurança. Porque nesse caso eu optei pela ação declaratória ordinária, como eu falei, por causa da sucumbência, ok? Quando a gente não tem certeza, por exemplo, vamos falar algo muito moderno mesmo, tá? Aquela discussão, 10%, né? Aquela contribuição com a alíquota de 10% sobre o FGTS. Quando a empresa demite um funcionário sem justa causa, até dezembro de 2019, a empresa tinha que pagar, ao demitir o funcionário, as verbas rescisórias, o fundo de garantia, 40% sobre o fundo de garantia, mais 10% para a União Federal, né? Não era, claro, para o funcionário. Esses 10% para a União Federal a título de contribuição. Começou então uma discussão. Por quê? Quando se cria uma contribuição, a contribuição ela tem que ter vinculação. Então, foi criada uma contribuição de 10%, uma alíquota de 10% sobre o FGTS no caso de demissão sem justa causa. Essa contribuição vai ser para quê? Aplicada no quê? Tem que ter vinculação. Quando ocorreu a criação dessa contribuição, ela havia sido criada para custear aqueles valores dos planos Collor, Verão, enfim, lá das cadernetas de poupança. O que os contribuintes foram na justiça dizer? Olha, desde 2012, isso já se encerrou. O dinheiro que precisava para os cofres públicos já foi arrecadado. Ela perdeu o objeto, não tem mais vinculação. Se não tem vinculação, a contribuição é inconstitucional. E aí, então, começou a discussão no judiciário. Bom, eu, como advogada tributarista, defensora dos contribuintes, né, entendo que é, sim, inconstitucional essa contribuição a partir de 2012. Ok, antes tinha uma vinculação, tinha um motivo, desde que a gente conseguiu provar que acabou essa vinculação, eu entendo que isso é inconstitucional e que tudo aquilo que o cliente pagou a partir de 2012, claro, observada a prescrição de 5 anos, ele tem que ter restituído. Mas eu sei se o meu cliente vai ganhar, que garantia eu tenho que quando chegar lá no STF, porque a gente está falando de constitucionalidade, isso aqui vai então chegar até o STF, vai ter recurso extraordinário de quem perder, com certeza. E aí, eu sei o que os ministros vão votar? Não. Para evitar a sucumbência, para que se tenha a oportunidade de discutir a situação com segurança,
para o cliente, devemos ajuizar um mandado de segurança. Por quê? Tem os requisitos presentes, eu consigo demonstrar uma violação ao direito líquido e certo do meu cliente, claro, é através de uma tese, mas sim, eu consigo fundamentar essa peça. Eu tenho prova pré-constituída, porque eu vou juntar as folhas de pagamento dos últimos 5 anos, então eu vou conseguir constituir a prova. E no final, sendo concedida a segurança, aí então a gente faz um pedido de devolução dos valores que foram pagos nos últimos 5 anos. Infelizmente, né, por isso que eu digo que é algo muito moderno, porque na data de hoje foi divulgado que os contribuintes perderam a ação. E por maioria de votos, 6-3, os ministros do Supremo Tribunal Federal declararam a constitucionalidade da contribuição da alíquota de 10% sobre o fundo de garantia. Então, ocorre que quem ajuizou uma ação declaratória, nesse caso, cumulada, né, com a repetição de indébito, tá? Para essa situação, o que acontece? Ela foi improcedente, porque o STF decidiu pela constitucionalidade, ou seja, o que foi pago foi devido, não vai ser devolvido. E como já foi extinta nessa contribuição, porque o Bolsonaro, em dezembro de 2019, ele assinou uma lei, então, extinguindo essa contribuição. Então, nós não temos nenhum efeito futuro a ser declarado, porque já houve a extinção, tá, desse tributo. Seriam realmente aí pretéritos, que nada mais é do que a devolução de tudo que os contribuintes pagaram. Claro que isso ia representar milhões, bilhões para os cofres da União, né? Mas, enfim, essa foi a decisão do STF. Ajuizamos um mandado de segurança sobre esse caso? Será arquivado, porque foi improcedente, foi denegada a segurança do nosso cliente e apenas a gente lamenta porque não pôde receber esses valores de volta. Caso tenha sido ajuizada uma ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária acumulada com repetição de indébito, foi improcedente e vai ser determinado lá o valor, que normalmente é 10%, né, de sucumbência sobre o valor da ação. E aí, o autor, o nosso cliente, tem que pagar. Também quero falar mais sobre o mandado de segurança, porque é a ação certa que vocês vão fazer. Podem ter certeza do que eu tô falando. Vocês vão começar agora a advogar na área tributária. Eu jogo que a primeira ação que vocês vão fazer é um mandado de segurança. Tem outra situação que muito se aplica, né? Os casos quando é tributação pelo Simples Nacional. Acontece bastante, né? Bem comum, e vocês vão ver que vão ser os primeiros clientes que vocês vão ter, deles chegarem e dizer assim: e fui retirado, né, do Simples Nacional. Vou ter que ir agora para o lucro presumido e vou pagar o dobro, triplo de impostos, porque o Simples Nacional tem uma alíquota, né, reduzida para aquela micro e pequena empresa. É muito mais interessante caso ela possa se enquadrar, as atividades estejam de acordo com a lei do Simples Nacional, ela pode então escolher a tributação pelo Simples Nacional. Só que o Simples Nacional, quando chega lá em dezembro, né, enfim, do ano corrente, se há parcelas em atraso anteriores, o contribuinte ele é retirado do Simples Nacional. Para que ele possa se manter
né, sendo tributado pelo Simples, ele precisa adimplir esses valores anteriores aqui, que pode sim ser através de um parcelamento, tá? Quando está estourando o tempo ali, em fevereiro, começam as empresas a se agilizar, preciso fazer o parcelamento e agora, e às vezes dá problema. Emitiu a guia tinha vencimento para o dia 20, o cliente pagou dia 21. Ou houve algum problema no sistema, né, para a emissão da guia, enfim. Chega ali na última hora e sempre tem um cliente que vai procurar pedindo para voltar para o Simples Nacional. Esse é um caso muito típico de mandado de segurança, porque a gente pode alegar que houve sim a violação, né, a um direito líquido e certo do meu cliente, pois ele foi lá dentro do prazo e pediu o parcelamento. Não é razoável que a administração pública não aceite com um dia de atraso e retire o contribuinte do Simples Nacional. Se a gente olhar a jurisprudência, a nossa amiga jurisprudência que nos acompanha todos os dias na advocacia, que norteia tudo, ela vai dizer isso, seguindo o princípio da razoabilidade. Não é razoável que o contribuinte perca a sua condição de contribuinte do Simples Nacional em função de um dia de atraso, 2 dias de atraso, sendo comprovado que ainda dentro do prazo foi feito o pedido de parcelamento, emitida a guia, enfim. É um caso que vai aparecer bastante para vocês. Enquadramento no Simples Nacional, né? Mas, claro, a gente tem que ter atenção que passou o prazo, né, ou não fez o parcelamento de nenhuma forma, realmente está em atraso, infelizmente. Não temos como ajuizar o mandado de segurança, por quê? Qual é a regra para o nosso mandado de segurança? Violação ao direito líquido e certo. Se não está sendo violado nenhum direito líquido e certo do cliente, que vai ser o autor da ação, que vai ser o impetrante do mandado de segurança, a gente então não tem os requisitos para estar ajuizando. Outra situação também, vão ter algumas que vão aparecer. Volta e meia são praticados atos, sim, pelo fisco que acabam violando direitos. Tem uma regra, uma súmula, inclusive, que vocês vão me perdoar por eu não ter o número na cabeça e também confesso que a minha memória ficou comprometida depois da minha gestação. Eu não consigo me lembrar das coisas como antes. Sim, nós mulheres temos este problema, né? Não sou a única, já falei com outras amigas, elas também ficaram. Tá? Então, não sei dizer o número da súmula, mas vai estar no material de vocês. Tá? A súmula diz que não pode ser fechado um estabelecimento comercial, né, uma atividade empresária ser paralisada por falta de pagamento de tributo. Então, chega lá o fiscal do estado. Vamos falar um pouquinho do estado, a gente já falou do município, falou da União, vamos falar do estado. E ninguém, nem nenhuma empresa gosta de fiscal, né? Os auditores, seja de onde for, município, estado, União. Tá? Ele chega lá e aí bate aquele pavor e pede, então, para verificar todos os livros contábeis, enfim. E aí ele verifica que a empresa no último ano não pagou o ICMS e determina o fechamento da empresa. Bom, infelizmente, né, existem sim alguns atos que são praticados em excesso, né, pelos servidores, e muitas vezes quem detém o poder
venha praticar atos em excesso, né? Não é também comum, não estou citando ninguém em particular, nem generalizando de nenhuma forma, porque é uma atividade plenamente vinculada, né? Lançamento de tributo, fiscalização tributária, então é um trabalho totalmente legítimo, né? A fiscalização que ocorra. Mas, por vezes, excesso nos atos são praticados. Quando ocorrer essa prática de excessos, nós podemos estar impetrando o mandado de segurança, que é um remédio jurídico quando ocorre a violação de um direito líquido e certo. Então, nesse caso, vai se fazer o quê? Correndo no mesmo dia, com urgência, vai se impetrar um mandado de segurança com aquele pedido lá da tutela de urgência, também chamado de pedido liminar, né? Então, como dizem vulgarmente por aí, tem que entrar com uma liminar, né? Não sei como se entra com uma liminar, mas, né, vamos falar popularmente, entramos com uma liminar junto aqui, impetramos o mandado de segurança, juntamos o documento ali determinando o fechamento de estabelecimento, enfim, e aí então a gente vai pedir para o juiz para que ele conceda a segurança e venha a reabrir o estabelecimento comercial. Outros exemplos que podem vir a estar ocorrendo: a exigência de algum documento, utilizando-se algum tipo de força, determinando algum prazo que está completamente fora, né, dos padrões. Tem várias situações que podem estar ocorrendo, sim, e aí cabe ao advogado impetrar um mandado de segurança para estar corrigindo essa violação de direitos. Bem, o mandado de segurança, então, acaba sendo aplicado aí em diversas situações. Tenho certeza que vai ser a primeira ação que vocês vão ajuizar na carreira de advogado tributarista. E vai ser tão bom receber aquele deferimento do pedido liminar, né? Vai estar aparecendo lá liminar deferida. E no final, aquela segurança concedida vai ser uma sensação tão boa que vocês não vão esquecer. Vão se aperfeiçoar em fazer o mandado de segurança e vai dar tudo certo. Volto a falar sobre a jurisprudência. Não esqueçam de olhar a jurisprudência e de adicionar a jurisprudência. Aliás, falando em jurisprudência, eu quero fazer 2 comentários a respeito disso. Vamos falar um pouquinho, então. Jurisprudência. Jurisprudência, que é aquilo que nenhum leigo sabe o que é, né? Todos escutam falar, mas eles não sabem o que é, e o advogado precisa muito, né?